Olá! Nesse vídeo falaremos de criação de métodos em Java. Java, assim como C, permite a criação de funções, mas em Java as funções se chamam métodos. Isso porque um método é uma função associada a uma classe. Como C não possui classes, C não tem métodos. Implementamos até agora apenas o método main, que é o ponto de entrada de execução de qualquer programa Java. Então nós vamos aprender a criar outros métodos, né? Como é que a gente faz para declarar um método então? A gente tem o qualificador, o retorno desse método, o nome do método e os argumentos. Essa parte aqui do tipo do retorno até o código corpo é igualzinho ao que a gente tinha em C, né? O que muda é o qualificador ou modificador. Ele define a visibilidade do método e existem três possibilidades. Public, o método é visível por qualquer classe. Private, o método é visível apenas na própria classe. E Protected é um caso à parte que a gente precisa entender o conceito de herança para poder discutir, mas o método é visível pela própria classe, por suas subclasses e por classe do mesmo pacote. Nós vamos analisar melhor a visibilidade dos métodos posteriormente. Entretanto, é interessante ressaltar que comumente métodos são public. Então aqui são os demais elementos, né, o tipo do retorno, o nome do método, que a gente já está acostumado aí da linguagem C. Bem, e aí a gente precisa começar a entender algumas noções de orientação a objetos. O que é uma classe e o que é um objeto. Quando eu falo cachorro Rex, cachorro é uma classe porque ela determina o comportamento de todos os cachorros. E Rex é um cachorro em específico, uma instância de cachorro. É um objeto do tipo cachorro. Nesse primeiro exemplo que a gente vai ver, a gente vai estar trabalhando métodos que são da própria classe, porque é o que nós temos que é mais parecido com a linguagem C. Né? E a gente parte aí do que a gente sabe na linguagem C para chegar aqui na linguagem Java. E que tipo de métodos são esses? São os métodos estáticos. São métodos da classe, ou seja, são métodos chamados sem necessidade de um objeto. Suponhamos que exista um método estático imprimir quantidade de cachorros. Ele vai ser chamado a partir da classe e não de um objeto em específico. Tá? Para declarar um método estático, eu coloco a palavrinha static entre o qualificador e o tipo do retorno. Aí aqui nós temos um pequeno exemplo que eu vou colocar lá no NetBeans para a gente poder visualizar melhor. Tá? Eu vou copiar aqui esse primeiro pedaço e vou criar um projetinho aqui no NetBeans. Ó. File, New Project, Java Application. Vou chamar de criação métodos 01. Quando nós criamos um projeto, o main já está definido, os demais métodos não. Eu vou definir aqui o primeiro desses métodos, olha só. Está aqui, ó. Eu chamei esse método de tela. Vou pegar o outro método, eu chamei o outro de limpa tela, tá? Então vou colocar ele aqui. Está aqui o limpa tela. E vou pegar aqui o conteúdo do main. Olha só. Conteúdo do main. Vou levar para cá. Esse é o conteúdo do main. O código está todo não indentado. Nós temos aqui source, format. O NetBeans vai deixar ele formatadinho para a gente. Né? Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo. E como é que funciona isso? Eu tenho aqui um método tela, que o que ele faz? Ele recebe um texto, ele imprime, dá um println, o texto informado e na linha seguinte ele mostra o texto. Um método bem simples, né? E eu tenho o limpa tela, que é um método que ele coloca 25 espaços em branco. É para dar aquela sensação do CLS, de limpeza de uma tela. E aí o que a gente fez aqui? Para brincar, eu usei a frase o gato roeu a roupa do rei de Roma. Né? E aí a gente chama o limpa tela. Note que aqui eu coloquei o nome da classe, porque esse aqui é um método estático. E aí chamei o limpa tela.
E aí vem uma questão interessante. O método tela também é estático, mas eu não coloquei o nome da classe. Isso acontece porque quando a gente está usando métodos da própria classe, colocar o nome da classe é opcional. Então eu posso inclusive tirar daqui, ó, né? Então vamos rodar aqui para a gente ver, ó. Se eu rodar, olha o que acontece. Ele dá o espaço, né? E mostra. O texto informado é: o gato reu a roupa do rei de Roma, né? Então olha só. Essa forma é a mais parecida que a gente tinha com a linguagem C. Em C eu definiria funções, então eu posso encarar isso aqui como as funções do C, né? E eu poderia usar lá no main, da mesma forma que eu faria em C. A diferença é que, como em Java tudo são classes, eu, a priori, precisaria colocar aqui essa referência aqui da classe. Mas, como eu estou usando métodos da própria classe aonde o main está localizado, eu não preciso colocar essa referência à classe. Então, se eu rodar aqui novamente, dá o mesmo efeito. Ou seja, não é um problema ter a chamada da classe, mas não é obrigatório chamar a classe aqui, né? Então, quando eu uso o método estático, esse é um método que não precisa de um objeto da classe para ser executado. Eu executo a partir da própria classe, né? Então, isso aí é um método estático. Tranquilo? Então, por esse vídeo, né, esse início aí de criação de métodos, era só isso. Valeu!